Bom, quando se diz que algo não é fruto de uma eclosão natural, isso significa que a informação que envolve aquela situação não é uma informação de raiz, porque toda informação de raiz é natural. E qual é a fonte raiz das informações? Trata-se aí das possibilidades quânticas, porque tudo é possibilidade, ainda que tudo venha pelo caminho das tentativas e erros. Mas ainda assim, é possibilidade. Mas por que tentativa e erro? Porque o todo precisa dos erros e acertos. O todo precisa dos acertos e desacertos para ganhar mais informação, através de você, através do observador, através das infinitas possibilidades. Mas o que é uma informação de raiz em termos de mecânica quântica? Uma informação de raiz em termos de mecânica quântica é uma informação proveniente das possibilidades. É uma possibilidade que provém da origem das coisas, que provém da realidade última das coisas. Então, é uma informação que provém de uma possibilidade, como está aí a questão do coronavírus. É uma informação de raiz, mas quando se trata de abordagens intermediárias, aí a coisa torna-se mais complexa, mais difícil de entender, porque nem todo mundo tem as informações a partir da mecânica quântica. Nem todo mundo está bem orientado no que se refere a esta nova onda de informação. Então, as pessoas em geral não têm. Por isso, estão dizendo cobras e lagartos do coronavírus. Estão dizendo coisas fora do contexto da mecânica quântica. Quando diz que uma informação dessa, quando diz que uma realidade dessa, quando as pessoas estão dizendo que o coronavírus é uma eclosão fora do natural, é uma eclosão que envolve interesses escusos, interesses particulares, interesses de governos, de nações e etc. Mas, em termos de mecânica quântica, é outra coisa. Em termos de mecânica quântica, tudo provém de uma única fonte, que é a realidade última das coisas. Trata-se aí do Todo-Poderoso, é o todo que transformou-se nas infinitas possibilidades. Então, se o coronavírus é fruto de uma possibilidade, então isso é algo natural, é algo proveniente de uma fonte natural, em termos de mecânica quântica. E a gente está aqui para conversar e tratar de assuntos do ponto de vista da realidade última das coisas, do ponto de vista da mecânica quântica, do ponto de vista da ciência moderna, da física quântica e suas ferramentas, dentre elas a ressonância harmônica e muitas outras, muitas outras. Mas principalmente a dupla fenda, que é o experimento que confirmou isso, que confirmou a ideia de que tudo que existe aqui, não só aqui no planeta Terra, mas em todo o universo, é proveniente de uma única fonte, é proveniente
da realidade última das coisas, é proveniente do Todo-Poderoso que transformou-se nas infinitas possibilidades. Então, é a mecânica quântica, é a ciência moderna da física quântica, é desse assunto que a gente está conversando. Então, trata-se da mecânica quântica e suas ferramentas, onde a ressonância harmônica também é muito importante, porque a ressonância harmônica é que vai fazer a expansão da consciência. Para entender isso, você precisa da expansão de consciência, é preciso que haja uma consciência mais expandida para entender isso, e precisa que haja o interesse na busca da evolução espiritual, não é? Porque as coisas de energia, as coisas de uma onda de energia, envolve o lado espiritual, envolve a expansão da consciência, envolve a transferência de informação. Tudo que existe no universo é feito de átomos. Tudo que está diante de nós aqui é feito de energia, e trata-se aí da energia atômica, né? Então a energia atômica é que vai se desdobrando numa terminologia muito grande. Então a gente que está aqui interessado na mecânica quântica, a gente precisa avançar e dominar uma terminologia mais abrangente. Então, trata-se de uma terminologia muito vasta. Tudo é atômico, tudo que existe no universo é feito de átomos, e tudo que é feito de átomos tem um campo. É um campo eletromagnético, é um campo de energia, e tem dois lados. De um lado é informação, e do outro lado é a energia propriamente dita, né? Então, trata-se, popularmente falando, da energia eletromagnética. A energia eletromagnética é a realidade última das coisas, né? Em termos mais populares, a energia eletromagnética é a realidade última das coisas, mas esta energia vai se desdobrando em uma quantidade enorme de termos, né? Então, quando se diz que tudo é onda, tudo é consciência, tudo é energia, tudo é possibilidade, tudo tudo é proveniente da realidade última das coisas, a gente está falando da energia eletromagnética. Porque a energia eletromagnética é que dá origem às coisas, não é? Mas, quando eu falo da energia atômica, eu estou falando também da energia eletromagnética. Quando eu falo das possibilidades, estou falando também da energia eletromagnética. Quando eu falo de uma onda de energia que gera as coisas que você deseja, que tudo que você quer, tudo que você deseja, vem sempre a partir de uma onda, essa onda de energia é que cria a realidade. Esta realidade criada nem sempre é agradável, como é o caso do coronavírus. É uma realidade com a qual a humanidade está convivendo, mas não é nada agradável, né? Mas trata-se de uma realidade proveniente da fonte de origem, daquela onda primordial de energia, né? Mas aí você pergunta, mas vem cá, quando se fala desta fonte primordial de energia, você não está falando de Deus? É claro que está falando de Deus, mas você acha então que Deus poderia cercear-se, poderia criar impedimento para si mesmo, poderia ter consigo algum impedimento? Não, de forma alguma. Ele é tudo que existe. Essa fonte primordial de energia representa tudo que existe, e ela está aqui transformada nas infinitas possibilidades. Então, é uma onda de energia,
né? Agora, é interessante observar em que essa realidade que perturba, que está perturbando, que está trazendo um transtorno muito grande para a humanidade, é interessante observar que não acontece isso não acontece independente da sua participação, isso não acontece independente da participação do ser humano, isso não acontece independente da participação da humanidade, porque se você se cada um de nós cria a sua própria realidade, então isso tem a sua participação. Isso é fruto da sua observação. Esta cocriação, porque você é um co-criador, esta cocriação acontece tanto do ponto de vista individual, como também do ponto de vista coletivo. E acontece não só de propósito, de caso pensado, mas também acontece naturalmente, sem que você perceba. Então, pode muito bem ter sido algo criado no mundo da inconsciência, sem que você quisesse, sem que alguém quisesse, sem que a humanidade quisesse, sem que um líder qualquer quisesse. Mas pode, por outro lado, ser também criado por um capricho deste ou daquele, de um governante, de um líder. Mas, ainda assim, é preciso levar em conta que isso não é de forma alguma fruto de uma eclosão fora do natural. Vamos dizer assim, é tudo feito a partir de uma possibilidade natural. É uma possibilidade natural, porque o Todo-Poderoso está aqui transformado nas infinitas possibilidades. Qualquer coisa que ocorra aqui entre nós e no universo inteiro, qualquer coisa que aconteça, é sempre fruto de uma possibilidade natural. Mas o propósito não é do Todo-Poderoso. O propósito não é da realidade última, embora tudo isso esteja contido nele. Mas o coronavírus não é algo proposital por parte do todo. Isso é fruto porque o todo sozinho não pode nada. O todo sozinho, ele não faz nada. Ele precisa da sua participação, ele precisa da sua consciência, ele precisa que o co-criador esteja junto, esteja agindo, esteja em ação, né? Então, o observador, também chamado de consciência egóica, tem que estar sempre em ação, né, para que as coisas aconteçam. Então, isso é o que se diz em termos de mecânica quântica. Isso é o que ficou comprovado através das experiências da mecânica quântica, principalmente através do experimento da dupla fenda, que mostrou o comportamento da energia. Isso mostrou o comportamento da realidade última das coisas, que é energia, e que, em última análise, trata-se aí do próprio Deus. O próprio Deus se comportando como onda ou partícula, como energia ou massa, né? Então, o experimento da dupla fenda mostrou isso, e é por isso então que nós temos esta nova onda de informação a partir da mecânica quântica, a partir da ciência moderna, da física quântica e seus experimentos e suas ferramentas, né?
Então, nós estamos conversando desse assunto aqui hoje, mas sempre pelo viés da mecânica quântica. E, a partir de então, a partir desta observação, a partir deste viés, é que a gente reconhece, em termos de mecânica quântica, que tudo é natural. Inclusive, essa pandemia do coronavírus, que é uma realidade muito difícil, é uma realidade indesejável, é uma realidade muito complicada, mas se você criou, se alguém criou, se alguém agiu como co-criador, se alguém foi lá e escolheu esta possibilidade, agora tem que arcar com as consequências, porque tudo é onda. Tudo é onda, tudo é energia, tudo é possibilidade. E esta possibilidade criada, ela nem sempre é agradável. Agora a pergunta que se faz é a seguinte: como, como o que fazer para criar-se uma realidade menos desagradável? Isso, gente, implica em mais informação, não é? Mais informação. Agora, por que essas informações chegam para você, mas por que elas chegam por tentativa e erro? Por que tentativa e erro? Porque o todo precisa de mais informação. O todo precisa dos erros e acertos, precisa dos acertos e desacertos para quê, hein? Para ganhar mais experiência, para ganhar mais informação, né? Então, o todo, como ele está transformado nas infinitas possibilidades, e as possibilidades, com essa transformação, as possibilidades ficaram todas no escuro, ficaram todas cobertas pelo ego. Quando se diz que algo está coberto pelo ego, você está dizendo que está no escuro. A cobertura egóica representa a escuridão. Então, na escuridão, você vai por tentativa e erro. E, por tentativa e erro, muita coisa vem chegando e vem chegando na esteira da cocriação. Isso tudo vem na esteira da cocriação. As coisas boas vêm de um lado, mas por outro lado, vem pela esteira da cocriação muita coisa desagradável, né? Agora, o que precisa então para criar-se uma realidade menos desagradável? Precisa de mais informação, precisa de mais conhecimento para eliminar a poluição. Eliminar, já não digo, eliminar de uma vez não tem como, mas para clarear, cada vez mais clareando tudo, para que você possa seguir por um caminho menos escuro, menos complicado. Mas agora, entender que o Todo-Poderoso teria feito de propósito, teria organizado toda essa situação de propósito, e que teria feito as possibilidades, ou melhor dizendo, teria se transformado nas infinitas possibilidades cobertas pelo ego, feitas na escuridão de propósito, de caso pensado. Isso não tem sentido, não tem cabimento, porque onde que um ser que manifesta-se pelo amor vai fazer algo prejudicial? De forma alguma. O que prejudica
É você é que cria as situações complicadas, porque você é que é o co-criador. Qualquer coisa existente aqui, não só aqui no planeta Terra, mas em todo o universo, é fruto da consciência, trata-se da consciência egóica. Essa consciência egóica existe desde sempre. Desde sempre a consciência egóica está em ação e vai escolhendo as possibilidades. Né? Até mesmo as possibilidades que se escolhe, até mesmo as possibilidades escolhidas pela consciência egóica, acontece de maneira inconsciente, acontece no escuro. Né? Agora, como são infinitas, aí acontece de você, acontece desta consciência egóica fazer escolhas acertadas até certo ponto. Mas não se pode perder de vista que na esteira da criação vem sempre algo desagradável. Né? Pode vir o que há de melhor, mas pode vir também o que há de pior. Então, esta é a nova onda de informação. Isso é que a gente não pode perder de vista, já que estamos aqui conversando sobre a ciência moderna da física quântica e suas ferramentas, e onde a ressonância harmônica é uma das ferramentas mais importantes no que se refere à evolução espiritual. Não sei se muitos lembram quando Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que nascer para ver o reino de Deus. Ele tinha que nascer de novo. Isso o Hélio Couto já mencionou, o professor, né? Melhor falando, o Hélio Couto já falou numa das palestras, estou tentando lembrar. Aí ele falou para Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Aí ele falou assim, mas como pode um homem velho entrar no ventre de uma mulher e tornar a nascer? Ele estava falando quanticamente, assim, ó, que a gente morre, passa um determinado tempo, X, e volta a nascer no ventre de outra mulher, de novo. Quer dizer, esse nascer de novo é de outra mulher, para ver o reino de Deus. Porque ele não tinha aprendido nada ainda. Ele ainda estava muito rude. Que é o caso que acontece conosco, não é diferente. E aí, ainda falou, se não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Por que esse nascer da água e do Espírito? É nascer, que? Tudo ali dentro ali, nós somos formados de água e Espírito ao mesmo tempo. Está ali dentro ali da mulher, ali está na água. Ali ele nasce, ele ganha um espírito, encarna para viver outra vida, para consertar aquilo que não foi consertado, para viver melhor a vida que não foi vivida e ajudar os demais. Pois é, Fátima. Essa questão do nascer de novo, onde o professor Hélio Couto aborda esse tópico bíblico, onde o Nicodemos obtém do próprio Cristo a seguinte informação, onde ele diz que você, para herdar o reino dos céus, tem que nascer de novo. Né? O problema é que as pessoas não aceitam as idas e voltas, não aceitam a reencarnação, porque ele diz claramente, você tem que nascer de novo. É como se ele dissesse, não, você tem que reencarnar, você tem que morrer, nascer, morrer N vezes, até fazer toda a limpeza que precisa ser feita. Né? Então, e isso implica nas idas e voltas, implica na reencarnação. Mas as pessoas, apesar de estar lendo N vezes nas escrituras, que tudo isso está lá, metaforicamente falando, não está de maneira bem
clara, mas para quem estuda, um pingo é letra. E daí já era para ter entendido isso, a humanidade já era para ter entendido isso. Mas por que não entendeu? Por causa da zona de conforto, porque não quer entender, porque o entendimento dessa coisa implica no afastamento dele das convenções da zona de conforto, implica no afastamento dele da igreja. Porque se ele chegar na igreja defendendo a ideia da reencarnação, ele será excomungado. O que eu acho que é natural é que fazemos uma escolha. Lá no Rio, né, tem aquele bang-bang, aquele monte de tiro. As pessoas escolheram, mesmo inconsciente, por crime, porque é um dinheiro fácil, uma vida farta, sem a vida do menor esforço. Então, essa liquidação moral, física, financeira, essa degradação humana que morre, nasce tanto e morre outros tantos ainda, isso é natural? Ou isso tudo é abuso do livre-arbítrio? Em termos de mecânica quântica, tudo isso é natural. Tudo isso é proveniente das infinitas possibilidades. É como a gente está conversando. O universo está aqui, transbordando de possibilidades, das quais você é uma, eu sou outra, a violência é outra. Mas tudo é natural. Isso é a novidade que chega com a mecânica quântica. Quando você alcança esta nova onda de informação, quando você começa a entender que as possibilidades são infinitas e que elas são naturais e que todos os objetos são possibilidades e que estas possibilidades representam uma transformação do todo. O todo é que se transformou nas infinitas possibilidades. Então, essa transformação é uma transformação natural do próprio todo, é uma transformação natural da realidade última das coisas. Imagina você se o todo não tivesse se transformado nas infinitas possibilidades. Ia ficar tudo como dantes no quartel de Abrantes, ia ficar tudo na mesmice do todo. Então, você não poderia existir, eu não poderia existir, a violência não poderia existir, as realidades, para melhor e para pior, não poderiam existir. Quer dizer, agora, fora da mecânica quântica, fora do entendimento desta nova onda de informação, aí você tem outras interpretações. Mas, para quem quer uma orientação na mecânica quântica, para quem quer entender que você não desce de classe, que você não vai virar outros seres, que você não vai virar cobras e lagartos, não vai se transformar nisso. Isso é uma realidade que precisa ser entendida a partir da mecânica quântica. Por que que não vai? Porque você é que faz a escolha. Mas você que faz a escolha, mas só que tem determinadas situações onde a escolha vem naturalmente na inocência da essência, mas o problema é que ela traz também consequências. Mas você já é uma possibilidade quântica do ponto de vista humano. Então você faz escolhas a partir do que você é. Você é uma consciência, você é consciência egóica. Aí você faz escolha. Mas se, por outro lado, a escolha que foi feita lá no princípio não tivesse seguido na direção da espécie humana,
Você como possibilidade que é, como onda de energia que é, como possibilidade quântica que é, poderia perfeitamente ter se encaminhado na direção de um crocodilo, literalmente falando. Mas como aconteceu que a sua escolha, ainda que por tentativa e erro, se deu na direção da espécie humana, agora você é um ser humano. Mas agora você escolhe. Você escolhe no que se refere às coisas que você mais superficiais, a que você deseja, que você quer. Mas acontece que na esteira da cocriação vem também coisas desagradáveis. Isso a gente tem conversado. Mas, então, isso de não transformar-se em cobras e lagartos, né, isso acontece porque você já se transformou na espécie humana e você já existe como espécie humana, com uma onda de energia que só dá origem à espécie humana. E aí você já fez tudo isso, você já tem muita informação agregada. Então, não tem como você caminhar agora numa outra direção que não a da espécie humana, né? Então, metaforicamente, diz-se que a pessoa, ainda que existindo como ser humano, ela às vezes vai seguindo por uma direção tão complicada, tão tortuosa, e que é um ser de atitude mais complicada e mais perigosa do que um crocodilo. Né? Porque por isso é que tem muitas informações que dizem assim, não, ele está aqui como gente, mas se você enxergar, se você puder ver, aí você vai ver que ele é um crocodilo. Né? Então a mecânica quântica está falando disso também. Ela diz que você tem o ego, e o ego é um crocodilo. Esse tal ego que recobre as possibilidades e que faz com que tudo fique no escuro, esse ego é um verdadeiro crocodilo. Agora, você é que tem que seguir com ele, fazendo a limpeza e alcançando a consciência expandida para poder reduzir o nível desta cobertura egóica, né? E aí com isso vai ficando um mar no qual você vai navegar por águas mais limpas, mais transparentes.